Olá, eu sou Cláudia Carnevale. Eu sou Ana Luísa. Estamos no Papo Jovem. E hoje falando sobre um tema muito importante, não só com relação à juventude, mas com relação também aos nossos jovens adultos, que é o suicídio. E aí hoje quero estar conversando um pouco com a Ana, até porque ela milita nessa questão da prevenção das violências. O suicídio é um tipo de violência autoprovocada, de como que ela está vendo essa situação, qual é o trabalho de prevenção que os jovens, que você vem realizando e falando, Ana. Cláudia, primeiro eu agradeço o convite do portal para estar aqui conversando um pouco mais com vocês do Papo Jovem. E eu queria dizer que nós temos... O primeiro fragmento que a gente tem que quebrar é achar que suicídio é apenas uma questão de saúde, quando não é. É um fragmento social. São falhas que estão se rompendo cada dia com mais abrangência. Quando nós, jovens principalmente, assistimos os nossos dados, que são estratosféricos, nós nos assustamos, porque nós temos um suicídio a cada 45 segundos. Ao final do dia, nós totalizamos 1.920 ocorrências de suicídio. E ao final do ano, é até cômico de se pensar que ultrapassa os índices de acidentes de trânsito, de conflitos e até mesmo de guerras civis. Ou seja, nós enxergamos uma juventude com falta de perspectiva, com apego extremo, até pelo sistema que nós convivemos, ao material, acreditar que ser bem-sucedido é o único fator a que nós devemos nos devotar. E eu enxergo também uma falta de fé absurda, não apenas por minha fé, não apenas por ser uma pessoa basicamente religiosa, mas por entender que Deus, acima de ser uma instituição religiosa e divina, é algo que nos apegamos com uma esperança. Eu acredito que Deus vem até nós com um ponto de esperança para acreditarmos que acima de qualquer adversidade nós conseguimos vencer e chegar a um novo dia. Então nós vemos uma juventude carente de atenção. Eu enxergo em cada suicídio um pedido de socorro, nas tentativas principalmente. As tentativas ultrapassam, às vezes, 10, 20 vezes os números de próprias execuções do suicídio. Então eu enxergo um pedido de socorro e uma sociedade que precisa abrir os olhos para essa parte, principalmente da juventude, que tem se entregue a esse tipo de atitude. E eu queria, inclusive, te perguntar como que se dá o atendimento, a proteção do Sistema Único de Saúde. Sim, essa é uma parte muito importante. E só destacando, né, o que você colocou sobre essa questão do cotidiano hoje dos jovens, e não é só privilégio dos jovens, não, mas tem um filósofo que fala até a respeito sobre a questão da modernidade líquida, que hoje tudo é muito líquido, é tudo muito fluido, é tudo muito superficial. E aí, a partir do momento que a gente não consegue estabelecer redes de apoio, né, e aí pensando não só familiar, mas como social, não adianta nada nós termos lá 5.000 amigos no Face, né, sendo que são relacionamentos totalmente evasivos, superficiais. Então, eu penso que essa questão é um pouco para a gente refletir em tudo que você colocou de uma maneira super pertinente, mas para a gente poder pensar nesse estabelecimento dessas redes, dessas conexões efetivas, sustentáveis, que acabam nos protegendo não só com relação ao suicídio, mas como outros problemas aí relacionados à saúde. Então, pensando agora, né, indo para a questão da saúde, da proteção, da assistência, é muito importante hoje nós disseminarmos a questão sobre o atendimento, o primeiro atendimento, que eu falo que é muito mais um acolhimento. Ana, quanto que você acha que, com relação às tentativas, mas os homens ou as mulheres que realizam a tentativa? A tentativa? É. Mulheres. Tem uma questão de gênero importante, né? Não só na tentativa, quanto na mortalidade, porque na mortalidade é o homem que mais tem êxito. É mais efetivo, né? Exatamente. E isso a gente até tinha conversado. Quais são os instrumentos que eles acabam utilizando? Arma de fogo, principalmente. Sim. Os homens, né? Exato. Então, são instrumentos muito mais agressivos. E as mulheres é por envenenamento. As principais causas de tentativa. E é bem isso que você falou, Ana. É um pedido de socorro. Um pedido de socorro muito desesperado, muito atrapalhado, da mesma maneira como são as violências. As violências Sim. também é um pedido de socorro. Até a automutilação, que é um indício, é um vestígio do que está por vir e que grande parte da nossa sociedade acaba enxergando como uma maneira de tentar chamar atenção. Nós temos Sim. ainda rótulos, nós taxamos as pessoas que criam esse tipo de pedido de socorro e aí acaba criando uma violência psicológica em cima daquilo, Sim. que cria um fragmento psicológico ainda maior. A pessoa se sente violentada por estar pedindo
pedindo socorro claramente, autoprovocando sua violência, e a sociedade que não sabe se sensibilizar para entender o que está acontecendo. Sim. E além disso também, é um pedido desesperado, né, de cessar a dor que essas pessoas estão vivenciando. Eles pensam que a única solução para cessar essa dor interna é acabar com a vida, né? Então, é importante, com relação, muito mais, quando a gente fala atendimento, pensa assim, em acolhimento, né? Então, que você colocou, super importante, não se ter o preconceito com relação a essas pessoas que cometem o suicídio. Então, eu falo, é um atendimento com um acolhimento diferenciado, humanizado, né? E também com relação aos dispositivos para a gente poder pensar na proteção dessas pessoas. Então, nós temos uma portaria muito importante de 2015, a 1271, que fala que todos os serviços de saúde, obrigatoriamente, tanto público como privado, tem que notificar essas violências, todos os tipos de violências interpessoais e autoprovocado, que é a tentativa de suicídio. Sim. E especificamente, o que fala essa portaria? Que para a tentativa de suicídio tem que ser feito em 24 horas. E para a violência sexual, que foi um tema que você já abordou aqui no portal, aqui no Papo Jovem, da violência sexual também tem que ser feito em 24 horas. Por que você acha que tem que ser feito, Ana? Porque como é um pedido de socorro mais grave, nessas 24 horas ela pode tentar uma outra coisa. Exatamente, é isso mesmo. E para sexual, por que tem que ser feito em 24 horas também? Para dar tempo de fazer a questão da profilaxia com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Que, como se sabe, ali, né? Sim, porque essa contaminação, ela pode ocorrer em até 72 horas. Então, tem que ser feito em até 24 horas para essas pessoas entrarem rapidamente, né, num tratamento, aí no caso das violências sexuais, e da tentativa de suicídio, entrar numa rede de assistência e proteção e monitorar e acolher, encaminhar de forma muito adequada para que ela não realize de novo, porque essas pessoas que tentam uma vez, elas tentam outras vezes, num prazo muito curto, né? E para que a gente, de fato, efetivamente possa, né, dar as medidas possíveis, né, cabíveis, não só ao sistema de saúde, como as redes de proteção. Sim. No caso de crianças e adolescentes. Então, nós temos notificações de crianças com 10 anos tentando suicídio. E aí você até mencionou que a tentativa, novamente, ela acaba sendo executada porque aquele problema que a levou a cometer aquele tipo de violência continua acontecendo. Sim. E às vezes essa criança, esse jovem, até mesmo esse adulto, não sabe como ou a quem recorrer para solucionar o problema. E eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os grupos de apoio ou a rede de proteção que existe para esse tipo de caso? Então, no caso da criança e adolescente, a partir do momento que é notificado, e aí eu vou aproveitar e falar já das outras violências também. Então, obrigatoriamente, o Conselho Tutelar tem que ser notificado também. Então, o serviço de saúde, ele deixa uma via no serviço. Para criança e adolescente, é repassado uma via para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar starta, né, as redes de proteções aí, dependendo do tipo de violência, para efetivamente proteger essa criança e adolescente. A saúde, especificamente, ela cuida da saúde. Então, com relação a todos os procedimentos legais da criança e do adolescente, e aí você pode contar para a gente um pouquinho também, né? Diz respeito ao Conselho Tutelar e à Justiça. Sim. Algo que eu também acho muito interessante, eu sempre comento, que além de todos esses vieses do nosso sistema de garantia de direitos, além dos conselhos de direito, além do conselho tutelar ou de toda a rede protetiva, a família é o núcleo principal. A criança, especificamente, a partir do momento que ela se sente à vontade dentro da própria casa para se abrir e para dizer o que está acontecendo, para expor seus problemas, automaticamente ela já não vê necessidade em se autoviolentar para sanar uma dor. Sim. Ela já começa a entender que ela tem
a quem recorrer e que ela tem laços estreitos ali que estão à sua disposição a qualquer momento. Da mesma maneira que a sociedade não tem que estar a todos os momentos prontificada a julgar, prontificada a dizer que aquilo é uma tentativa de chamar atenção, que aquilo é um erro ou que é um pecado e que ela tem que ser automaticamente julgada ou taxada, ou pior ainda, rotulada pela atitude que ela teve. Então, acho que quando nós estamos nos referindo a crianças e a adolescentes, o nosso ponto, o nosso fator principal é a sensibilidade. É entender que ali existe um problema, na maioria das vezes, seríssimo. Às vezes é um caso de violência que está acontecendo, até o abuso e violência sexual, como nós comentamos da última vez, ele leva a criança a pensar em desistir da própria vida, porque aquele problema atinge de uma tal maneira e ela é tão frágil que ela já não enxerga motivo para viver. Sim. Então é uma abordagem delicada, é ensinar não o que é correto, porque ela não vê aquilo como errado, ela vê como uma válvula de escape, como um subterfúgio para os seus problemas. É saber abordar para, como você disse, abraçar e acolher. Sim, perfeito, Ana. É isso. Bom, eu acho que isso traz também até para a gente deixar de convite para a Ana para o próximo programa, para nossa próxima programação. Vai ser um prazer. É a gente poder estar discutindo, né? Eu acho que essa questão mesmo da família e um tema muito interessante para lidar com isso que é do bullying, Sim. que ocorre especificamente com os jovens, e a gente poder estar discutindo um pouco mais. Eu vou fazer o último pedido para a Ana falar para vocês, jovens, né? Qual que é a esperança aí dessa vida e que é maravilhosa? A partir do momento que a gente consegue estar juntos, sempre iremos fazer melhor juntos. Ana, deixa um recado aí a todos os jovens, né, que alguma vez na vida já passou pela cabeça sobre essa tentativa de suicídio. O que você pode deixar para eles? Você que está assistindo, que já passou por um problema parecido com esse, ou então que conhece alguém que teve esse tipo de dificuldade, você tem que entender que a sua esperança é o que está por vir. A sua esperança não pode se basear com tudo aquilo que você viveu ou com as dificuldades que você já enfrentou, mas a sua esperança é a fé a que você se apega, é acreditar que algo rege a sua própria vida e que você, acreditando nos seus próprios valores e entendendo que você supera as suas dificuldades e que você tem sim capacidade de passar por essas adversidades e viver um amanhã melhor, é que você vive além de tudo isso. Nós muitas vezes nos deparamos com problemas, e eu até sempre que eu falo com as crianças do meu projeto, eu cito o caso de Davi, que é uma história bíblica que conta que ele tinha problemas do tamanho de um gigante, né? Ele teve que enfrentar o Golias, assim como nós, no nosso cotidiano, enfrentamos problemas, assim como eu no meu trabalho de militante, enfrento a violência, eu enfrento diversos tipos de preconceito por ser mulher, por ser jovem, estar atuando nessa militância. Você enfrenta os problemas do seu cotidiano. Você enfrenta rompimentos no seu dia a dia que você acredita não ser capaz de vencer. Aí, no que você se apega? A sua própria família. Você acredita em Deus, você se entrega a isso e você entende que, criando esses laços, você consegue, assim como Davi, acertar as suas pedras, que são os seus mecanismos de luta, nas cabeças dos nossos gigantes, derrubá-los. Então, você leva os seus problemas à terra e, acima de tudo isso, você sobrevive. Você vive e sobrevive além de todos os seus problemas e dificuldades. E é nisso que a gente tem que se apegar. É acreditar que os nossos próprios valores são capazes de romper essas barreiras e alcançar novos horizontes. Ok, obrigada.